Atenção, senhores passageiros, o voo Flusão 2021 está prestes a pousar no aeroporto do Rio de Janeiro. Favor afivelar o cinto, desligar os equipamentos eletrônicos e depois todos liberados para comemorar, porque o Fluminense está nas oitavas da Libertadores. O Fluminense chegou ao Rio e os vovôs estavam só alegria. Eu falei pra ele, finalmente fez uma graça, nasceu que eu passo pra tu. Então, tô acostumado mais a fazer gols, né? Fred foi o maestro, jogou muito, deu 2 passes pra gol. O Fluminense venceu o River Plate lá na Argentina e está classificado pro mata-mata. Que vitória do Fluminense, gente. Boa tarde pra você. Daqui a pouco a reportagem, história histórica, né? Sobre o River Plate lá na Argentina. Mas eu começo falando do Vasco. O time estreia na Série B, sábado contra o Operário do Paraná, ao vivo e exclusivo no Premier. O jogo é às 11 da manhã. E agora tem reportagem especial pro vascaíno, né? Sentir aquele quentinho no coração. Amor em preto e branco, paixão fora de série que independe do momento. Entre viradas e títulos inesquecíveis, algumas decepções que machucam. Aos 123 anos de vida... Vasco! 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 A história é mais bonita. Um sentimento que não pode parar. A gente fala Vasco, até é bom para pronunciar, ó. Vasco! A alegria de poder contar sobre o passado, valorizar as origens, de ter orgulho de todas as lutas. Vendo hoje o Brasil e como o Brasil encara o racismo, como o Brasil lida com esse racismo estrutural, é um orgulho muito grande ser Vasco. Um dos primeiros clubes a brigar pela inclusão de negros e pobres no futebol brasileiro. Uma das coisas que me deu muita alegria foi descobrir isso na história do Vasco. Um time completamente voltado a querer ser realmente um grande clube, né? E ele conseguiu, tirando os preconceitos, trazendo os pobres, né? As pessoas lá do final da fila, pessoas humildes, o negro que construiu São Januário. De novo, o Clube de Regatas Vasco da Gama se vê numa cruzada. Pela 4ª vez, vai disputar a Série B do Brasileirão. Serão 38 jogos, longe da elite do nosso futebol. O amor segue lá, inabalável, mas o coração anda machucado. Eu vejo péssimas pessoas, péssimos elementos se apropriando do Vasco. Acho que talvez agora esteja num caminho melhor. Agora talvez esteja tentando sair da lama de verdade. O Vasco é isso, o Vasco é amor. O Vasco é ele está sendo maltratado pelos próprios vascaínos, ou então por aqueles que falam que são vascaínos, entendeu? Isso me entristece muito. A luta de quem atualmente carrega a Cruz de Malta tem que ser essa: devolver a esperança. Eu falo, não, dessa vez eu não vou mais torcer, não contem comigo para assistir. É só falar, tem jogo do Vasco, olha eu aqui de camisa de novo, sofrendo. De norte a sul desse país, são milhões de apaixonados. Sou Vasco desde pequenininha, nasci, já tinha uma camisa do Vasco me esperando. E não tem como eu largar mais esse time, é amor. Vascaínos que cresceram olhando no olho de qualquer adversário. Jogos inesquecíveis não faltam. Vasco e Manchester no Mundial, eu tava lá e eu vi aquele gol do Edmundo, que é um negócio, uma pintura. Eu lembro que eu gritava gol e falava, meu Deus, que foi um golaço. Foi a conquista da Copa do Brasil, porque o Vasco tinha caído. Na época, o Dinamite era presidente do Vasco e ele me chamou em São Januário, me deu uma placa e passou no telão do ginásio, eu cantando lá, o Ana Júlia Vascaína. O sentimento não para, pois todo vascaíno tem amor infinito. Cantarei de coração, Vasco da Gama.
históricos: Ademir, Barbosa, Danilo, Romário, Edmundo, Juninho, Pedrinho, Felipe, Roberto Dinamite. Aquele gol do Roberto Dinamite, batendo na medalhinha, dando um lençol no Osmar e dando um sem-pulo em cima do Botafogo, um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Tradição. O vascaíno sempre cerrou o punho e abriu as portas da sua casa. Não podia jogar porque não aceitou o racismo dos rivais. Não podia jogar porque não tinha estádio. O verso da arquibancada diz: eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci, fiz São Januário. Eu fico muito orgulhoso de ser vascaíno por toda a história do clube. O clube de todos, para todos. O único apelidado de gigante. Gigante da Colina. É um time que não morre. É um dos clubes mais democráticos e mais bonitos da história do futebol mundial. Então, ser Vasco da Gama é ter uma parte de espírito, entendeu? Eu não tenho outro time para torcer. Eu sempre escolheria o Vasco. Vasco da Gama. Que em 2021 seja o time da virada. Aí, de mais uma virada na história do Vasco, né? Essa semana tá cheia de reportagens especiais. Ontem foi sobre a Série B, hoje foi essa do Vasco. Amanhã é a vez do Fluminense. Sexta-feira tem Botafogo e também uma especial da Série A. E aí no sábado a gente fecha com o Flamengo. Ele chegou na correria, amigo, e mostrou habilidade no treino, hein? Sou o novo meio atacante do Botafogo. Eu tento sempre estar atacando ele no último terço, procurando o gol. Chay tem 30 anos, foi o artilheiro da Portuguesa no último Campeonato Carioca com 5 gols. É o 13º reforço do Botafogo na atual temporada, veio por empréstimo até o final do ano. E a história dele tem algumas dessas reviravoltas do mundo do futebol. Revelado pelo Bom Sucesso, se arriscou em clubes da Tailândia, Malásia, só que não teve boa sequência. Voltou ao Brasil e conseguiu oportunidade, mas no futebol de 7. No campo menor, foi destaque da seleção brasileira na Copa América e na Copa do Mundo de 2018. E detalhe, nessa modalidade, ele também defendeu o Botafogo. Agora, no futebol de campo maior, ele volta a vestir a camisa alvinegra. Na sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Vila Nova lá em Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já estará à disposição do técnico Marcelo Chamusca. É o início da caminhada do clube para tentar retornar à elite do futebol brasileiro. Aceitei esse desafio, porque o Botafogo é gigantesco, não merece estar onde está, e vim para tentar ajudar. A expectativa é muito boa. E o Flamengo joga contra o Vélez Sarsfield da Argentina amanhã pela Libertadores. Diego Alves é dúvida e substituiu o Diegão. Tá difícil, hein? Goleiro do Flamengo, olha que profissão difícil. É o cara responsável por evitar que o atual campeão brasileiro, carioca, da Supercopa leve gols. Mas não só isso, ser o camisa 1 deste clube hoje é estar sob o comando de um técnico que foi um dos goleiros mais bem-sucedidos do futebol brasileiro. Rogério Ceni, o titular Diego Alves vem agradando ao chefe. Eu acho que ele devolve muito à nação rubro-negra hoje o esforço que foi feito para a permanência dele aqui. Mas se recuperando de uma contusão na coxa, Diego Alves ainda será avaliado para saber se enfrentará o Vélez Sarsfield amanhã pela Libertadores. Basta um empate para que o Flamengo avance de fase como primeiro colocado do Grupo G. Diego não joga desde o dia 4 de maio. Se a gente contar de janeiro de 2020 para cá, o clube disputou 91 partidas e ele esteve presente em campo em somente 38 delas. E nesse período, ele levou em média 0,92 gol por partida. Os principais reservas não mantiveram o mesmo nível, começando ou entrando durante os jogos. Hugo Souza substituiu Diego 32 vezes e levou em média 1,16 gol por jogo. Gabriel Batista, que foi o goleiro na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense e na última partida do time pela Libertadores, fez 15 jogos como substituto. Média de gols sofridos um pouco melhor que a do Hugo, mas pior que a do Diego, 1,07. César foi o escolhido em 11 oportunidades. Média de gols sofridos, 1,27. E a sequência de jogos continua com a chegada do Brasileirão.
O Flamengo estreia domingo contra o Palmeiras no Maracanã, ao vivo na Globo, às 4 da tarde. Diego Alves pegou! O Brasileirão começa nesse fim. Que normalmente está acostumado a fazer gols, tirou a noite para virar garçom do time. Do Fred, que garçom é você, tio Fred? Eu falei pra ele, finalmente fez uma graça. Então, estou acostumado mais a fazer gols, né? Estou feliz aí pelos meus 2 passes aí, né? 2 passes que renderam elogios até da FIFA, que chamou o Fred de maestro supremo. O Fluminense por pouco não chegou ao terceiro com o Iago Felipe. E o caminho ficou mais fácil. Caio Paulista. Mesmo com 1 a menos, o River conseguiu descontar com o Pirotti. O Júnior Barranquilla pressionava, mas não conseguia marcar contra o Santa Fé. Um golzinho do Júnior e o River estava eliminado. No final, 0 a 0 entre Júnior e Santa Fé e River Plate, classificado. O que nos prejudicou foi o vírus, que nos atacou muito forte. Não se deve querer algo a qualquer preço. E é isso que vimos recentemente, pouca generosidade. Generosidade. Para o Fluminense, uma classificação... Estamos felizes, né? Porque não é qualquer equipe que vem na Argentina e vendo o River no Monumental. Na Libertadores, só Fluminense e Cruzeiro venceram o River no Monumental e o Boca Juniors na Bombonera. A vitória no estádio do Boca foi lá em 2012, também um dos maiores ídolos da história do clube em campo. A gente veio para cá hoje para vencer a partida, porque era o único resultado que pra gente não depender dos outros, e parabenizar todo mundo aí, e nós estamos muito felizes por isso. Era uma missão difícil, merece toda essa comemoração. O Fluminense, primeiro do Grupo D, classificado para as 8ª da Libertadores, passou pelo River na Argentina. Subindo as letrinhas, parabéns ao tricolor, hein? Até amanhã.